Eu já estava aqui conversando com o nosso convidado, Rodrigo Fonseca, que é facilitador comportamental. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Kátia. Hoje vamos falar sobre inteligência emocional. E a gente comentava aqui no intervalo o quanto que as pessoas confundem muito, né, Rodrigo? Quer dizer, o que é uma pessoa culta e o que é uma pessoa inteligente e o que é uma pessoa que tem a inteligência emocional. Bacana você tocar nisso, Kátia. Eu acho que todos de casa já perceberam, e você também, quantos em sala de aula que estudaram comigo, com você, super inteligentíssimos, um QI racional super alto, só que na vida ele não consegue lidar, ele não consegue se destacar. E nem profissionalmente, muitas vezes profissionalmente, uma pessoa de sorte, como as pessoas dizem, exatamente. Né? Aquele que tem mais sorte, aparentemente, é aquele que colava, aquele que era mais safo, porque ele tem uma inteligência emocional mais alta. Não que colar ou coisa seja uma inteligência emocional, mas o relacionamento, ele tem facilidade em relacionar. Ele se adapta melhor a todas as situações. Exatamente. Né? Então, a inteligência emocional, ela nos permite fazer o quê? Viver, nos relacionar com as outras pessoas de uma forma infinitamente melhor. E profissionalmente, basicamente, tudo é o quê? Relacionamento. Se eu consigo me relacionar, eu consigo lidar melhor com o outro e, consequentemente, lidar melhor profissionalmente, sucesso profissional. Mas é interessante, antigamente as pessoas mandavam um currículo e aquele currículo era analisado friamente. Você fez essa faculdade, este curso, esta pós-graduação e ponto. Hoje em dia, você analisa o currículo, mas muito mais do que isso. Como que essa pessoa se porta em relação aos demais que trabalham com ela, no momento de dificuldade, se a pessoa se descabela ou se ela resolve o que está acontecendo. Legal. Né? É a habilidade de nós lidarmos, Kátia, com aquilo que nós temos. Porque eu brinco, eu dou treinamento exatamente nessa parte de inteligência emocional, eu brinco, eu falo que as pessoas têm hoje muito conhecimento, ou se não tem, tem Google. Geração Google. A gente consegue rever tudo que nós queremos na net. Só que como aplicar tudo que eu sei, toda a bagagem, todo o recurso que eu tenho, fazer acontecer. Se eu pudesse traduzir inteligência emocional, é isso. É como usar tudo aquilo que eu tenho dentro de mim, de recursos, como eu colocar isso na prática, como alcançar resultado na prática. Mas a gente não é ensinado para isso, muitas vezes, né? Não é nem ensinado. Imagina, nós somos frutos dos nossos pais. E os nossos pais, os nossos avós. Nós viemos de uma cultura, de uma herança, Kátia, onde nós não aprendemos a importância do elogio, não aprendemos que toda a nossa estrutura emocional é formada hoje. Eu fui há 2 meses em Chicago, num congresso que falava exatamente sobre inteligência emocional, muitos físicos quânticos, biólogos quânticos, falando exatamente sobre isso. Hoje está comprovado que a nossa inteligência emocional, a nossa estrutura emocional, começa na nossa gestação até os nossos 2 anos. Ou seja, vocês mães, se você está grávida, tome muito cuidado com aquilo que você está pensando ou sentindo, independente se é em direção ao bebê, ao seu filho ou não. Quer dizer, se eu estou insegura, estou grávida, estou insegura em relação a qualquer coisa, eu passo essa insegurança para o meu filho. Né? Passa. E tem como mudar isso? Tem. Como? Conversando com o seu bebê. Né? Hoje é comprovado que os bebês já entendem tudo na barriga. Ou seja, a mãe explicar, como se eu estivesse explicando para você: filho, a mamãe está com raiva, por exemplo, do papai porque chegou tarde, mas isso é um problema meu com o papai, não tem nada a ver com você. Porque os bebês já vivem e essa estrutura emocional da nossa mãe já está passando para o bebê. E aí nós crescemos adultos, a nossa vida está tudo bem, tudo acontecendo perfeitamente, casado, filho bem, trabalho, profissional, tudo flui. Mas eu sinto uma angústia, Kátia, uma tristeza. E por quê? Porque disso, dessas recordações? Exatamente. Existe como se fosse, eu brinco que nós somos como se fosse um banco de dados. Foi gravado dentro de nós, lá atrás. Eu nem tenho acesso, pelo menos no meu consciente. Não temos acesso, né? Porque está consciente. E nesse treinamento que eu dou, eu falo que os nossos comportamentos são gerados a partir do quê? Dos nossos pensamentos. Pensamentos geram sentimentos que geram comportamentos. Ou seja, eu penso em coisas tristes, eu fico triste, né? Eu sinto tristeza, eu me sinto como uma pessoa triste e choro. Eu me comporto como alguém triste. Penso em coisas alegres, me comporto como uma pessoa alegre também. Antes disso, tem um sentimento. Isso que eu aprender a usar a inteligência emocional, exatamente. Né? Mas como? Fala, Rodrigo, tudo bem, pensar, mas você tem controle, você que está em casa, tem controle do pensamento? Você tem, Kátia? Eu tenho, porque quando vem um pensamento ruim, eu falo, sai pra
lá, se liga. Sai pra e lá. substitua por outra coisa melhor. Exatamente. Muitos têm esse controle, mas outros foi tão gravado dentro do seu inconsciente negativo que ele não tem controle, ele fica em looping. Mas não é porque muitas vezes as pessoas acham que não são capazes de superar algo que parece, pelo menos inicialmente, ser muito difícil, ou estou numa situação difícil de vida. Estou assim, perdi o emprego, tô naquela época que todo mundo já passou na vida. Todo mundo. E é capaz de a gente passar de novo, a gente nunca sabe. Mas, situação que você fala assim, não, para o mundo que eu quero descer. Você assiste programa de desgraça, você só lê notícia ruim na internet. Por que isso? Então, a gente estava até comentando agora há pouco no intervalo. Isso, é. Por que a mídia, ou melhor dizendo, o jornalismo, só foca em acontecimentos negativos? Porque a grande maioria dos seres humanos só enxerga o negativo. É aquilo que tem dentro dele. Eu até brinco, vou agora mostrar o diapasão. A nossa mente é como esse diapasão. De acordo com como ele está vibrando, esse diapasão, que é a nossa mente, ele capta, ele amplia aquilo na mesma frequência. Então aquele meu raio de pensamento, ele se amplifica. Ele se amplifica. Como uma pedra que quando nós jogamos um lago, ondas não vão pelo lago, e quando encontra outra onda na mesma frequência, ela amplifica, não amplifica? Quando encontra onda em frequência diferente, elas se anulam. Mais um, menos um, zero. Mais um com mais um, aparece. Ou seja, quando minha mente está vibrando positivo, aparecem as coisas boas. Quando a gente está bem, tudo dá certo. Quando nós não estamos bem, eu só enxergo negativo. E como, infelizmente, a maioria das pessoas emocionalmente estão vibrando numa frequência negativa, ela só enxerga o quê? O negativo. O positivo a mídia passa, só que ela não enxerga. Porque então, a mente dela não está na frequência. Assistir algo extremamente deprimente, mesmo ela estando deprimida. Exatamente. Porque ali são os iguais que se atraem. Ali são iguais, se atraem. E não fala os semelhantes, não fala os opostos, os semelhantes se atraem. É verdade. É a mesma frequência. Quando se encontra, oba, somos iguais. Quando eu estou mal, se encontra negativo. Mas é interessante como a maioria das pessoas não tem noção disso. Não tem, porque é tudo inconsciente, Kátia. A grande sacada que eu aprendi há 14 anos nesse treinamento que eu dou é como alterar no inconsciente. Não eu não tenho poder de entrar no seu inconsciente, mas você tem o poder. Mas aí eu aprendo alguns passos para eu conseguir ficar atenta e alerta aos meus pensamentos? Não, porque no máximo que a gente consegue fazer é o que você falou. Rodrigo, pensamento negativo veio? Show, eu não quero. Não quero, eu penso em outra coisa. Eu penso em outra coisa. Mas se tem muito pensamento negativo, fica toda hora show, não dá. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reolhar esse banco de dados, só que a partir de uma nova perspectiva. Gravaram-se informações no nosso inconsciente a partir de uma perspectiva de bebê durante a gestação e no máximo criança, até os nossos 2 anos. Isso é comprovado cientificamente. Ou seja, nós tínhamos a perspectiva, o olhar de um bebê dentro da barriga da mamãe olhando tudo acontecer, ou de uma criança olhando tudo acontecer. E aí eu mudo a perspectiva de um adulto. Reolhar toda a minha história de vida e a partir desse reolhar, como eu posso reinterpretar. Mas como que eu posso acessar essa minha caixinha de Pandora aí? Exatamente. Lá para trás, onde tem um botãozinho que a gente consiga acessar? Existe. É exatamente o que eu faço no treinamento, Kátia. Eu faço a pessoa acessar essa caixinha de Pandora, que não é uma caixa de Pandora, porque senão nós ficamos com medo. Nossa, tem só coisa negativa aí dentro. Mas tudo que a gente não conhece assusta. Assusta. Por que às vezes a gente fica acomodado no emprego, num casamento, numa relação que você nem gostava entre amigos, por comodismo? É engraçado que eu estava conversando hoje de manhã, ela deve estar até assistindo, uma senhora de 70 anos que foi fazer o último treinamento. Ela falou, Rodrigo, eu estava cansado, a minha vida era igual a das minhas amigas. Ela é divorciada e tal. A minha vida era ficar em casa, cuidar dos netos, à noite assistir novela e mais nada, ia dormir. E tudo tão esperado, tão previsível. Tão previsível, eu não quero mudar. Chegou uma hora e falou, chega, quero mudar. E aí ela viu uma das minhas entrevistas em outro canal tal, e ela foi nesse treinamento. Hoje ela ligou para mim e falou, Rodrigo, eu com 70 anos mudei minha vida. Eu agora vou começar a fazer acontecer, nem que a minha mudança que eu gerei lá dure um dia ou uma semana, mas eu já fui diferente daquilo que eu vi, a mesmice. Até brincamos da novela, né? Que as pessoas ficam no sofá vendo a vida do outro passar.
Né? E ele fica na zona de conforto. E a dele está passando mais rápido. A dele está passando. Você aí de casa está vendo a novela, está vendo? Não que a TV é gostoso até que existe um limite. Claro, não dá para você viver em função da TV ou de qualquer outra coisa. Claro. Só que muitos vivem em função disso exatamente para se proteger. Ou então trabalham para viver. Exatamente. Ou vivem para trabalhar. Quer dizer, qual é a escolha que a gente tem? Eu vivo para trabalhar ou eu trabalho para viver? Mas tudo isso, Kátia, para fugir. Nós fugimos inconscientemente